Olá, caros alunos, sejam bem-vindos à segunda parte dos nossos estudos em Alfred Adler. Vimos na primeira parte conceito fundamental, que é o complexo de inferioridade, mas a sua origem. Vimos lá que sim, se origina no sentimento de inferioridade e conforme a resolução que o sujeito terá, ele vai desenvolver ou o complexo de inferioridade, ou o complexo de superioridade, ou mesmo desenvolver uma autoestima. Vamos então dar uma olhada, rever um pouco desses conceitos no nosso slide. Aqui está. Sentimento de inferioridade, Adler considera que é natural para todos os seres humanos, que todos nós, diante de alguma situação da vida, pode ser que a gente vá se sentir assim impotente, incapaz, não tendo as ferramentas que nós gostaríamos de ter para enfrentar tal desafio. Ele diz que isso é normal, faz parte da vida. Agora, como nós vamos lidar com isso é que vai representar o tipo de quadro que teremos. Se faremos uma compensação saudável, sinal verde para ela, né? Que tem essa vontade de superar, busca de conhecimento, desenvolvimento de habilidades, que isso leva na autoestima, nesta alta autoestima, ou seja, alguém que entende que não sabe tudo, não tem todas as coisas, mas ele pode trabalhar com base nisso para buscar alternativas, soluções, novas ideias, pessoas, para que ele possa vencer o desafio ou o problema que se apresenta diante dele. Existe um sinal amarelo da não compensação, sentimentos de inadequação, evitação de desafios ou medo de fracassar como características dessa não compensação. E ela vai nos levar dessa forma ao complexo de inferioridade, que tem consigo a baixa autoestima. Então veja como é crítico isso, pessoas que elas desistem, elas não querem mais tentar, porque já fracassaram algumas vezes. Lembre-se que grandes inventos, grandes homens e mulheres da humanidade nunca acertaram na primeira não. Eles testaram muitas vezes, erraram muito e encontraram uma solução porque buscavam fazer a compensação saudável, tentando superar. Quando a pessoa desiste de tentar superar, quando ela já se sente muito diminuída, não tem fé em si mesmo, a gente vai ver a questão da crença logo mais nesta aula, ela vai desenvolver ali este complexo de inferioridade, essa baixa autoestima, e em algum momento, se ela tiver no mínimo a disposição de buscar terapia, é um tema que será tratado. E sinal vermelho para essa última aqui, que é chamada compensação neurótica, arrogância, autoritarismo, desejo de dominar, ou humilhar os outros, fantasias de grandeza, e isso vai ser chamado de complexo de superioridade e, na sua face mais popular, o narcisismo. Já comentamos bastante sobre esses quadros, sobre essas possibilidades, aqui para a gente recapitular então, porque isso é tema para os próximos conceitos também. Vamos a eles. No nosso slide, um outro conceito também muito importante trabalhado por Alfred Adler fala a respeito do estilo de vida. Para o nosso autor, o estilo de vida é o único modo e pessoal, aliás, um modo único e pessoal com que cada um de nós percebe, interpreta e responde ao mundo. Ele é formado na infância e se torna o roteiro interno que guia pensamentos, emoções, comportamentos e escolhas ao longo da vida. Mas o que é que vem a ser então o estilo de vida? É um padrão que a pessoa tem, um modelo ali que ela tem, um padrão inconsciente e coerente de atitudes frente à vida que se desenvolve a partir, 3 itens, das experiências precoces da infância, da ordem do nascimento, está no nosso grifo em vermelho, porque é um conceito que vamos trabalhar também, da forma como a criança percebe o afeto, as dificuldades e seu papel no ambiente familiar. Segundo Adler, não é o ambiente que determina quem a pessoa será, mas a forma como esta pessoa interpreta e responde a esse ambiente. Obviamente que interpretar e responder ao ambiente precisa sim de mais
maturidade, mais vivência, mais tempo de vida, obviamente. Uma criancinha que está imersa num ambiente muito ruim, um ambiente muito caótico, quem sabe até agressor, ela não tem todas as ferramentas para interpretar e reagir àquilo como, por exemplo, um adolescente, um sujeito já adulto, alguém com mais idade, que vai ter muito mais ferramentas psíquicas para tentar enfrentar, quem sabe de fazer aquela compensação positiva lá quando se depara com esse sentimento de inferioridade. Mas o estilo de vida, sim, ele vai ser premiado, vai ser montado um padrão psíquico para a pessoa agir, pensar e viver a vida. E esse estilo de vida ele é bastante interessante, porque nós vamos perceber na vida de muitas pessoas, de fato, o reflexo de toda a sua infância, a sua juventude, que se desdobra, então se revela ali na vida adulta. Quais são os componentes do estilo de vida? Crenças centrais sobre si mesmo, os outros e o mundo. Metas de vida, outro conceito que veremos, frequentemente inconscientes. Estratégias para a aceitação, segurança e valor. E também formas de lidar com desafios e relacionamento. Quando a gente fala aqui de crenças centrais, existe já um termo muito usado em outras abordagens terapêuticas que fala a respeito das crenças limitantes. O que é que está na nossa cabeça em termos de crença? Não estamos falando aqui de fé no sentido espiritual, mas crença, as coisas que eu acredito a respeito de mim mesmo, a respeito do outro e a respeito do mundo em que vivo. Aquilo que eu creio, essa crença, novamente, nada relacionado às questões espirituais. A forma como eu vejo me limita ou me coloca nos trilhos para avançar na vida e vencer na vida? Aquilo que eu trago em mim é fruto de traumas, é fruto de decepções, fruto de tristezas, então eu acho que a vida não tem nenhum potencial de ser boa, então parece que tudo é uma dor, tudo é um sofrimento, a pessoa está sempre desmotivada, sempre triste, sempre desesperançosa. Ou aquilo que eu vivi se tornou agora um impulso, porque eu acredito que eu posso mudar a minha própria história, eu acredito que eu possa viver algo bom, algo novo. Qual é a crença? As crenças centrais, elas moldam o estilo de vida, vão dar o tom do meu estilo de vida. E se eu tiver uma crença central que é limitante, eu tampouco terei uma meta de vida. E se eu não tenho uma meta de vida, tampouco terei uma estratégia. E se eu não tenho uma estratégia, tampouco terei e pensarei em formas de como conseguir alcançar o que eu quero, seja qual for este objetivo. Alguns terão o objetivo de formar família, outros de viajar, outros de ter o seu próprio negócio. Objetivos aqui, metas de vida são inúmeros de fato, mas Adler ele vai trabalhando nas camadas da personalidade, não só do ter, mas do ser. Qual é a sua meta de vida em termos da essência, do ser? Quem eu sou? O que eu quero? O que quero de mim? Aquelas perguntas assim tão clássicas da psicanálise. Então, não dá para uma pessoa ter uma forma de lidar com desafios e relacionamentos se ela tem lá no começo uma crença central que a limita, que ela tem uma crença limitante. Como é que ela vai ter uma estratégia se ela barrou logo na crença, ela não acredita que ela vai conseguir? Tampouco vai se interessar por ter uma estratégia. Como é que ela vai ter uma meta de vida se ela já não traz nenhuma esperança? Quando temos uma crença central que ela está naquela esfera da compensação positiva, boa compensação, que lida com o sentimento de inferioridade, se eu tenho uma compensação positiva, então agora sim eu vou buscar meta, e quando encontrar aquilo que eu quero, eu vou buscar uma forma de chegar lá, e as formas que eu vou lidar com os desafios e também com os relacionamentos. E a formação na infância, Adler vai dizer que a meta, o estilo de vida, melhor dizendo, se forma desde a infância. A criança, desde cedo, tenta dar sentido às suas experiências, criando uma visão de mundo e de si mesma. Por exemplo, olha que exemplo interessante. Uma criança que se sente ignorada pode desenvolver o estilo de vida de agradar os outros
para ser aceita. Olha só, é claro que uma criança que se sente ou foi ignorada, ela pode ter outras atitudes, outras metas de vida ali, né? Quer agradar os outros para ser aceita, a outra ela não vai tentar agradar a ninguém, ela vai desenvolver uma personalidade narcísica em que todo mundo precisa agradá-la, precisa validá-la, que é aquela compensação neurótica. Uma outra se sente fraca, olha só, um sentimento de inferioridade aqui de novo, né? Se sente fraca e pode tentar sempre provar a sua força. De que forma? De uma compensação positiva, mostrando que ela é capaz, dizendo que se um dia se sentiu fraca, agora ela se motiva para ser forte, ou ela vai provar a sua força numa compensação neurótica, sendo narcísico e querer humilhar e dominar as pessoas. Veja então que o estilo de vida passa necessariamente da forma como eu lido com o meu sentimento de inferioridade. Como agora eu construo isso, uma vez que eu já tenho consciência dessas coisas. Claro que uma pessoa que ainda não se deparou com um projeto de terapia, está fazendo terapia, não está buscando esse autoconhecimento, talvez ela vai se escorar nas compensações, ela seja neurótica ou então uma compensação negativa, nem sempre vai para a compensação positiva. Então ele vai desenvolver complexo de inferioridade de um lado ou complexo de superioridade do outro. Essas conclusões precoces tornam-se rígidas e seguem moldando o comportamento, mesmo que não façam mais sentido na vida adulta. Percebe que tem muitos adultos que têm os seus modos de agir, o seu modo de ser, e ele nem percebe que aquilo é fruto de uma vivência desde sua infância. E vão dizer assim, eu sou assim mesmo, é só não pisar na bola comigo que eu vou estar sempre bonzinho. Ou se de repente ele extrapola, se torna violento, briga com todo mundo, ainda vai dizer, olha, só agi assim porque vocês me provocaram. Então tem sempre um fator ali que explica e vai o eximir de qualquer culpabilidade. É um estilo de vida, só que é um estilo de vida extremamente limitado, porque ele continua ainda reagindo muitas vezes de forma negativa ou neurótica à sua própria inferioridade, não faz aquela compensação positiva. Vamos avançar com o nosso slide. Estilo de vida mal adaptativos. Quando o estilo de vida é baseado em crenças distorcidas, ou seja, a crença distorcida, compensação negativa, complexo de inferioridade, ou defesas neuróticas, do outro lado, uma compensação neurótica que leva ao complexo de superioridade. Ela pode gerar dificuldades de relacionamento, baixa autoestima, comportamentos autossabotadores e também distanciamento do interesse social, que é um outro tema também muito interessante de Alfred Adler, que nós vamos tratar. E na terapia? O que se faz na terapia quando a pessoa vai levar seu estilo de vida que pode estar sendo prejudicial? Talvez a forma como essa pessoa está vivendo é algo que traz angústia, sintomas ruins, e ela está tentando mudar e vai trazer para a terapia. O terapeuta ou psicanalista vai trabalhar essa história, toda a formatação dessa personalidade ao longo da história. Então é tomar consciência do estilo de vida. Olha, o seu estilo de vida é assim. Você reage dessa forma quando confrontado, quando intimidado, quando desafiado e às vezes até quando elogiado. Tem gente que age mal, acredite se quiser, tem gente que age muito mal quando elogiado. Identificar suas crenças limitantes e metas inconscientes e desenvolver um estilo de vida mais flexível, realista, baseado no interesse social, que para Adler é fator de cura. A mudança ocorre quando o indivíduo percebe que o estilo de vida que criou desde a infância já não serve mais para seus objetivos atuais. Então, caro aluno, fica muito interessante entender que o estilo de vida está diretamente relacionado a este sentimento de inferioridade, segundo Adler. Então, a forma como eu vou compensar, seja uma compensação positiva, negativa ou neurótica, vai determinar o meu estilo de vida.
Na compensação positiva, para o estilo de vida, é quando eu vou ter o reforço, a validação, o pertencimento, o amor, o acolhimento, a empatia daqueles que cuidaram de mim desde criança. Quem cuidou da gente desde criança nos educou. Como foi isso? Agora, é uma compensação negativa que me vai levar para um complexo de inferioridade ou baixa autoestima, ou seja, nunca foi validado, não teve espaço de fala, sofreu bullying, tantas coisas que podem ocorrer e a criança vai se retraindo e eventualmente vai ser um adolescente, um adulto também retraído. E o complexo de superioridade do outro lado, do indivíduo narcísico, aquele que fez a compensação neurótica, que parece que ele vai para uma vingança agora eu vou me vingar, se um dia agiram dessa forma comigo, então não tive muitos limites, eu precisava de limites, não me deram limites, agora eu estou desenvolvendo aqui uma compensação neurótica, então agora eu sou narcísico, então agora todos vocês vão ter que me servir, então não me importo em humilhar, em bagunçar com a vida das pessoas. Essa é a compensação neurótica que leva para esse complexo de superioridade. Vamos ver então um outro conceito de Alfred Adler que diz a respeito ao... Olha só que interessante. O interesse social é a capacidade inata, mas que precisa ser desenvolvida. Segundo Adler, nós nascemos com interesse social, mas a vida que vamos viver, a como vamos ser educados, vai determinar como esse interesse social se desenvolve ou não. Então, precisa ser desenvolvida essa capacidade de se identificar com os outros, cooperar, sentir empatia e atuar de forma útil dentro da comunidade. E o que é o interesse social? Adler vai pontuar que é um sentimento de pertencimento à humanidade, de responsabilidade pelo bem-estar coletivo e a colaboração e empatia nas relações. Para Adler, quanto maior o interesse social, maior a saúde mental do indivíduo. Bastante interessante esse conceito, porque ele vai na raiz. Realmente, o ser humano ele é gregário, nós vivemos em relação com o outro, a gente vive em sociedade. Seres humanos que se tornam isolados, não querem ter convívio social, eles vão experimentar essa patologia, é considerado um transtorno. É um transtorno de comportamento, um transtorno de humor, seja qual for o transtorno, ele pode levar a pessoa para o isolamento. E no isolamento ele vai se encontrar eventualmente com uma depressão, com outros tipos de sintomas psicopatológicos, e isso pode sim trazer ideias, inclusive de ideações suicidas. Normalmente quem tem essa ideação, se pensarmos lá a partir de Emile Durkheim, do suicídio egoísta, normalmente são pessoas muito fechadas dentro de si mesmas e que não veem sua posição no mundo como válida mais. Então o viver dói, a existência dói, ela não se valida na relação. Só que o Adler vai dizer que está aí o fator de saúde mental do indivíduo. Relacionar-se bem, obviamente. Porque na contemporaneidade existe um termo muito falado, muito comum, que diz respeito ao relacionamento tóxico, relacionamento que faz mal. E muitas pessoas têm relacionamentos adoecidos, tóxicos, que fazem muito mal. E elas muitas vezes não buscam consertar essa perspectiva de um relacionamento mal. Então é muito importante que em terapia a pessoa possa ser trabalhada a fim de se reinserir no convívio saudável com as pessoas, nem que para isso ela tem que trocar os seus círculos sociais, ou então experimentar novas amizades, novas relações, o que for, para produzir isso, já que ser humano, sim, ele existe para viver em comunidade, socialmente. E como se forma o interesse social? Embora o Adler considerasse essa capacidade como inata, como vimos anteriormente, ela precisa ser desenvolvida, cultivada desde os primeiros anos de vida, especialmente pelo vínculo afetivo com pais ou cuidadores, da vivência, da aceitação, incentivo e respeito, e
do modelo das relações empáticas e cooperativas. Quando a gente olha isso daqui, a gente pensa vínculo afetivo, aceitação, incentivo, respeito, empatia e cooperação, parece que a gente está fazendo algo assim surreal. Mas são todas qualidades, situações de vida que a gente vai viver que deveriam ser absolutamente naturais. Contato afetivo com os pais é o mínimo básico esperado. Vivência de aceitação, de incentivo e respeito é o básico. Empatia e cooperação também é o básico. Mas se a gente olhar a sociedade, a contemporaneidade, o mundo hoje, parece que a gente tem coisas que sabotam esses sentimentos, essas emoções, esses comportamentos. Parece que a aceitação já não é tanto assim mais, um incentivo daqui, mas só quando tem um interesse assim por trás. Então, são coisas que são extremamente básicas, mas que numa observação mais detalhada, pode ser que a gente perceba que elas estão aí em falta. Se a criança cresce em um ambiente frio, autoritário ou negligente, seu interesse social pode ficar atrofiado, dando espaço a elementos ali de transtorno de personalidade, literalmente, egocentrismo, hostilidade ou mesmo o isolamento. E Adler ainda vai pontuar, vai mais além, dizendo que a falta de interesse social é a raiz do sofrimento psicológico. Segundo Alfred Adler, todos os problemas psicológicos, ele é bem categórico nisso. Por exemplo, depressão, ansiedade, agressividade, arrogância, timidez extrema, narcisismo ou até a insegurança, têm em comum a dificuldade de se conectar com os outros de forma saudável. Veja o qualificador aí. Não é se conectar com os outros de qualquer jeito. As doenças aparecem, segundo o nosso autor, da dificuldade de se conectar de forma saudável. Quer dizer que se eu me conectar de forma adoecida, vou desenvolver depressão, ansiedade, agressividade, entre outros? Sim, provavelmente. Vai desenvolver se a minha forma é agressiva. Se são agressivos comigo neste relacionamento. Agora, se o relacionamento é saudável, entenda que saudável não está livre ou isento de dificuldades e problemas e desencontros e discussões, mas a relação saudável, quando ela passa por suas dificuldades, ela vai no caminho da resolução e não da dissolução. Portanto, o relacionamento saudável não está isento de problemas ou desafios, mas no saudável há a cooperação para que se encontrem as soluções e as resoluções. Ou seja, para Adler, a neurose é um problema social antes de ser apenas psíquico. Ele não está dizendo que não seja um problema psíquico. É um problema social que leva à questão psíquica. E faz todo sentido, já que nós vivemos em sociedade, bem ou mal, mesmo que a pessoa esteja isolada, em algum momento ela vai ter que ir ao médico, enfrentar um trânsito, vai acontecer alguma coisa. Então ela vai ter contato com outros seres humanos. E dependendo da qualidade desse contato, dessa conexão, pode ser algo que traga saúde emocional ou possa ser que traga doença, transtorno, psicopatologia. E o interesse social é visto para Adler como uma meta terapêutica. O objetivo principal é fortalecer o interesse social do paciente, que envolve desenvolver a empatia de verdade, de acolhimento, honesta, transparente, estimular a participação ativa na vida comunitária, romper com padrões egocêntricos, competitivos ou de isolamento, cultivar resiliência, solidariedade e propósito de vida. Propósito de vida, não é, aluno? Como às vezes se fala tanto sobre propósito, qual é o seu propósito, qual é o propósito da empresa, qual é o propósito lá da igreja, qual é o propósito das relações, qual é o propósito de um casamento, qual é o propósito de ser pai, ser mãe. Muitas pessoas sem o propósito acabam fazendo coisas que talvez nem saibam por que fazem, como se fossem mecânicas, como se fossem robôs realizando tarefas
cujo propósito está só focado na própria tarefa, não tem algo maior, sublime, uma bandeira pela qual lutar. O verdadeiro sentido da vida está em contribuir com os outros. Frase do autor. O verdadeiro sentido da vida está em contribuir com os outros. É claro que nós estamos falando aqui esse sentido enquanto interesse social. Não é o sentido da vida de forma filosófica, espiritual, religiosa. É enquanto interesse social. E aplicações práticas na educação, incentivar a cooperação em vez da competição. A competição é boa nos esportes, é boa para se conseguir lá uma medalha, estar no ranking de forma boa, mas aqui ele está dizendo que essa competição, o sentido dessa competição aqui que Adler pontua, essa competição que visa eliminar o outro. Essa não é uma boa competição. Eu para ganhar, o outro tem que perder. Isso não é bom. Existe a fórmula do ganha-ganha. Então, a gente pode ter cooperação onde todos ganham na relação, no interesse social. Existem muitos casais que eles estão casados um contra o outro. Não é eles competem para ver quem manda mais, quem pode mais, quem ganha mais, quem tem mais autoridade, estão competindo. E às vezes filhos ficam competindo com seus próprios pais, irmãos competindo entre si. Ou seja, não há cooperação, o que tem é guerra, o que tem é neurose. Então Adler vai dizer que o interesse social ele busca cooperação na clínica, busca reconexão com a vida social e os vínculos afetivos, e na sociedade construir ambientes mais inclusivos e, claro, empáticos. Trazemos ao nosso slide também ali uma fotinha deste filme, o Toque Toque, onde todos ali têm o transtorno obsessivo compulsivo, mas a gente percebe que eles têm os sintomas diminuídos, até às vezes pausados, quando eles se interessam por ajudar alguém. Veja que então quando o sujeito decide ajudar, se envolver, ter empatia, acolher, ele também passa por esse processo de cura. Ele também tem esse prazer na vida. E a vida em relação é a vida que nós temos, então precisamos fazê-la da melhor maneira possível. Bastante interessante esses conceitos de Adler, e nós vamos invadir agora um novo conceito que tem muito a ver com tudo isso. Nós estamos aqui numa crescente, numa evolução, e esse próximo conceito fala a respeito da ordem de nascimento. No nosso slide, Adler observou que a posição de uma criança na ordem de nascimento, primogênito, caçula, filho do meio, filho único ou filhos do meio, né? Entre um primogênito e o caçula pode ter mais de uma criança, mais de um filho. Ele diz que isso pode influenciar o desenvolvimento da personalidade. Embora não seja algo determinista, Adler notou padrões comuns. Quais são? Vamos lá então. Primogênito ou filho, filha mais velho. Características comuns. Uma pessoa responsável, organizada, controladora, protetora, orientada para as regras. Razões. Inicialmente, este filho mais velho, primogênito, recebe toda a atenção dos pais, mas sofre um destrono, perde sua posição com o nascimento do segundo filho, o que pode gerar sentimento de perda, ciúmes e necessidade de manter o seu prestígio, sua posição privilegiada. Tendência: quem é primogênito pode se tornar um líder ou sentir a pressão de ser o exemplo. Muitas vezes essa pressão está muito bem marcada. Muitos vão dizer, você tem que ser exemplo, se diz para um filho mais velho. Possíveis conflitos: medo de perder o lugar, por isso do destrono, não é? Ciúmes, necessidade de aprovação. Bateu aí? Você, aluno ou aluna que é filho, filha primogênito, o segundo filho ou os filhos ali do meio. Características comuns: competitivo, esforçado, sociável e pode se sentir deslocado. Razões: vive tentando alcançar o primogênito e às vezes encontra uma identidade própria se diferenciando dele.
E a tendência pode ser mais flexível e diplomático, já que ele está tentando conquistar o seu espaço. Possíveis conflitos. Pode sentir-se nunca bom o suficiente. Busca identidade própria, pode sentir-se excluído, invisível ou sem um lugar certo. Olha só que interessante. Filhos do meio com essa característica entre aquele que tudo é esperado e o filho do meio já parece que não se espera tanto assim. É claro que muitas vezes, dependendo da família, pode haver uma distância muito grande entre o primogênito e o filho do meio ou até mesmo o filho caçula. Por exemplo, uma família que tem um filho, uma filha, e depois de 10, 12, 15 anos vai ter outro. Este filho mais velho foi filho único por muito tempo. Então ele vai provavelmente agregar características de uma ordem de nascimento. Talvez a característica do filho único e depois do filho mais velho também. Quais são outros modelos aqui de Adler? O filho caçula ou o último filho. Características comuns: uma pessoa criativa, mimado, independente, encantador e sociável. Razões: geralmente recebe mais atenção e menos exigência, sendo tratado de forma especial. Parece que os pais às vezes testam tudo que tem que errar com o filho mais velho, depois com o filho mais novo, o caçula, o último filho, já aprendeu bastante, então já não tem tanta pressão assim. Tendência: busca manter o afeto e atenção, claro, que é uma posição de mimo. Possíveis conflitos: pode ser dependente, manipulador ou mesmo sentir-se menos eficaz. E o filho único? Características comuns: maduro para a idade, perfeccionista, dependente de adultos e às vezes muito solitário. Razões: não precisa competir com irmãos, mas pode ter dificuldade em dividir e lidar com frustrações. E a tendência? A desenvolver um forte vínculo com os pais. Conflitos? Dificuldade em compartilhar, exigente consigo mesmo e também com os outros. É claro, caro aluno, que não são todas as características que vão estar necessariamente presentes. Pode ser que seja uma delas ou uma mescla, mas faz muito sentido, porque na coisa do interesse social também vai partir muito de como foi essa vivência numa casa que tem filhos, né? Que tem irmãos, que às vezes os pais podem preferir mais um do que o outro, muito observado isso também. Preferências: o pai prefere este filho, a mãe prefere o outro, e parece que fica um território bastante disputado dentro da casa, que pode aflorar ainda mais aquelas características que nós observamos até agora há pouco. Faz muito sentido, não faz, caro aluno? Como o Adler tem uma visão bastante interessante e aprofundada sobre esses fenômenos. Vamos olhar então mais um conceito de Adler que fala a respeito da meta de vida. Vamos para o nosso slide. Meta de vida ou ficção final. Vamos entender o que seria isso. Mas antes, vamos olhar esse quadrinho que está aqui no nosso slide. A vida é simples. Tem um problema? Uma pergunta. Sim. Pode fazer algo? Não. Então não se preocupe. Tem um problema? Sim. Pode fazer algo? Sim. Então não se preocupe. Tem um problema? Não. Então não se preocupe. É claro que é apenas um quebra-gelo, né? Uma forma bem humorada de entender. É claro que não é tão simples assim. Existem muitas variáveis entre ter um problema e fazer algo. E claro que também tem toda a dinâmica do sentimento de inferioridade, que pode macular qualquer ação se ela tiver uma compensação negativa ou mesmo neurótica. E do outro lado, pode ser algo que vá prosperar e vai se encontrar resoluções muito boas se a compensação for positiva, que vai levar para uma alta autoestima. Meta de vida. Adler propôs que todos vivem em direção a uma meta subjetiva futura. Novamente, olha lá, crença central, muitas vezes inconsciente, uma espécie de ficção final, já que o futuro ainda não chegou, é algo que eu projeto, que dá direção ao comportamento
um ideal de ser e agir para alcançar pertencimento, valor e segurança. Veja que meta não é só o fazer, não é só o ter. Ela passa pela constituição do sujeito. É ser. Eu sou, por isso faço, eu sou, então, porque faço, tenho. Passa pelo ser. Não adianta fazer, tentar ter, se a pessoa não sabe nem quem ela nem vai aproveitar suas conquistas. Parece que ela nunca está satisfeita com nada. Essa meta pode ser realista ou ilusória, mas sempre exerce um forte poder motivador. Exemplos. Uma criança que se sente inferior por não ser ouvida pelos pais. Extremamente comum, já que os pais estão tão atarefados e muitas vezes tão entregues também aos seus aparelhos de celular. Preciso ser perfeito para ser amado. Não posso errar. Se eu não errar, as pessoas vão me amar. Então, essa criança pode, no futuro, se tornar extremamente esforçada, perfeccionista ou até rígida consigo mesma e também com os outros. Vai exigir perfeição da mesma maneira que ela também exige de si própria a perfeição. Uma criança que cresce se sentindo fraca pode formar a meta inconsciente de preciso ser mais forte que os outros para não sofrer. Então é a evitação do desprazer, a evitação do sofrimento, porque talvez ela se sentiu fraca, porque foi abusada, porque não teve o controle, porque apanhou muito, porque foi rejeitada, não foi amada, então ela se sente menor, se sente fraca. A semelhança do exemplo anterior, inferior também. Vai tentar ser perfeita e vai tentar ser mais forte para encontrar o seu lugar. Ou seja, veja como o sentimento de inferioridade ele tem esses caminhos e pode levar a pessoa a uma resolução, uma pacificação do ser ou mesmo uma verdadeira sabotagem, um verdadeiro recalque que vai impedir ela de buscar o caminho de sua própria felicidade. Um outro conceito muito importante fala a respeito da importância do ambiente familiar. O ambiente familiar é o primeiro contexto social que o indivíduo aprende a se relacionar, a competir, a cooperar e buscar pertencimento. Notaram como as palavras empatia, pertencimento e cooperação estão presentes aqui na obra de Alfred Adler? Porque para ele isso tem muito valor, o viver em sociedade, e a família é o núcleo base. A família é a primeira e mais importante célula de uma sociedade. Adler não via a criança como um ser passivo, mas como um ser ativo e criativo, que interpreta o mundo à sua volta e constrói seu estilo de vida com base nessa interpretação. Diz ele, não importa o que o ambiente faz com a criança, mas o que a criança faz com o que o ambiente fez com ela. Nem que essa criança esteja uma criança já bem adulta. Uma criança que um adulto carrega, que pode estar carregando marcas que estão modulando o seu comportamento atual. Então, de que criança estamos falando aqui? A criança, obviamente, já com história, uma criança que já tem 20, 30, 40, 50 anos, ou mesmo adolescente. Como é que vai lidar com isso? Qual o tipo de compensação frente ao sentimento de inferioridade que pode e muitas vezes ocorre dentro do próprio ambiente familiar? Então nós temos aqui, chega aqui num ponto crítico deste ambiente que é tão crucial, fundamental, mas que em muitos e muitos casos ele se torna muito problemático em face das dissoluções, das violências, ou mesmo quando há uma dissolução de relação e depois vai juntar, então você tem de uma parte que já vem com filhos, a outra parte vem com filhos também e acaba juntando aquilo numa espécie de família ampliada. Como que essas dinâmicas vão acontecer? Será que quem está chegando já chega empoderado ou já chega já com sentimento de inferioridade? Então existe uma complexidade enorme dentro de um núcleo familiar. Mas tem outros elementos do ambiente familiar que desenvolvem ou influenciam este desenvolvimento. Vamos olhar para esses elementos aqui no slide. A ordem de nascimento, a posição que a criança ocupa entre irmãos,
influencia suas estratégias de convivência, autoestima e visão do mundo. Veja então a conexão entre os conceitos aqui. Estilo parental. Pais superprotetores, autoritários, negligentes ou democráticos afetam diretamente a maneira como a criança se sente segura ou valorizada, não há dúvida. Uma criança que cresce num lar de superproteção, ou de autoritarismo, ou de negligência democrático, elas são bastante diferentes entre elas, né? Quem cresce num lar superprotetor tem suas características. Quem nasce num ambiente mais democrático, mais afetivo e empático, também tem suas características. Atitude emocional dos pais. Qual é a atitude? Amor, rejeição, favoritismo, crítica, encorajamento, entre dezenas, né? Dezenas. É essencial para a construção da autoestima e do pertencimento. Clima emocional da casa. Ambientes violentos, tensos, caóticos ou frios conduzem efeitos diferentes daqueles onde há afeto, segurança e cooperação. Obviamente, um ambiente familiar, uma casa tensa, violenta, caótica, ou mesmo frio no sentido da apatia. Pode ser que o pai ou a mãe ou as pessoas que são ali responsáveis, estão cuidando da criança, sejam muito boas. No trabalho são pessoas boas, na igreja são pessoas boas, na sociedade em geral são pessoas muito boas, mas dentro de casa elas não se conversam. Quando juntam esse casal, né, eles não têm intimidade, não se falam, não tem uma postura assim de afeto que seja visível para a criança. Então, por mais que eles sejam pessoas muito boas, mas entre elas não há conexão. Quem sabe que vivam até às vezes como amigos que mal se falam, se juntam como se fossem uma administração compartilhada de um condomínio. 2 zeladores naquela casa para cuidar de filhos de uma forma afetiva, mas que não tem cooperação de parte a parte. Cada um faz a sua parte, mas não cooperam para um bem maior. Então, isso também pode trazer desdobramentos na vida futura desta criança. E tem outra coisa aqui também, comparações e expectativas. Também se observa muito isso. As crianças desenvolvem crenças centrais, né, sobre si mesmas, com base nas expectativas que os pais expressam ou sugerem. Por exemplo, você tem que ser igual ao seu irmão. Você é a esperança da família. Veja, uma criança que está se desenvolvendo, como é que ela vai assimilar esse conceito complexo? Isso pode ser extremamente traumático para esta criança. E temos também os papéis familiares atribuídos. Muitas crianças, muitas vezes, assumem um papel dentro do sistema familiar. O inteligente, o problema, o palhaço, o protetor. E esses papéis moldam o estilo de vida e identidade. Algo que é muito comum, se vê nos filmes, se vê até na vida cotidiana de muitas pessoas. Por exemplo, algo que é bastante visível. Um pai tem lá um trabalho e ele sai para viajar com esse trabalho. Vai ficar ausente da casa por um período, uma semana, 10 dias, às vezes até mais. A gente vê muito isso em filme, mas eu também já vi isso na vida real. O pai fala para o garotinho que tem lá 7 anos, 8 anos, 10 anos: eu vou viajar e você agora se torna o homem da casa. Atribui um papel que aquela criança não tem ideia do que como é que faz aquilo. Então ela vai pela imitação, vai pelo modelo. Se o pai é autoritário, então agora ele está com aquela capa da autoridade. Foi delegado a ele esta autoridade. Se o pai é grosseiro, então agora o menino vai ficar grosseira também. Então você fica e cuide da sua mãe. Como é que é cuidar da mãe? Igual você cuida, pai? Como que é isso, sabe? Então são um tipo de papéis que fica bonitinho às vezes no cinema, mas que na vida prática pode não ser assim tão colorido. Pode ser bastante problemático, dependendo muito da dinâmica, deste elemento que a pessoa recebe do seu pai. Se essa frase é quase que uma ordem, quase que uma delegação de responsabilidades, ainda que se faça de forma bem humorada. Você é o homem da casa, cuide da sua mamãe para mim, etc. Algo que a gente vê por aí, mas que não quer dizer necessariamente que seja saúde emocional. Isso pode ser até bastante problemático.
Muito interessantes esses conceitos aqui de Adler sobre o ambiente familiar. E agora a gente parte para o nosso último conceito desse grande autor que, de fato, traz muita luz à sociedade, às relações, às dinâmicas internas, os núcleos familiares, como o sentimento de inferioridade ele vai se desenvolver, como é que vamos lidar com ele. E tudo isso são contribuições realmente muito importantes, profundas de Adler. Vamos então para o último conceito deste autor, que fala a respeito da coragem para ser imperfeito. Um conceito brilhante, um conceito muito legal que este autor pontua para nós. Para Adler, a imperfeição é uma condição humana natural. Puxa vida! Nós não somos perfeitos, a gente não sabe tudo, a gente não tem toda a força, a gente não pode estar em todos os lugares. O ser humano, de fato, ele tem muitas falhas, todos nós erramos. Nenhum ser humano é completo ou isento de limitações. Quando a gente fala assim, eu já sou completo, a gente até fala de uma maneira bastante interessante. Sou perfeitamente imperfeito. Eu sou completo na minha incompletude. Eu sou completo apesar de ser imperfeito. Quando fala completo, é claro que a gente está falando sobre alta autoestima, das compensações positivas frente ao sentimento de inferioridade. Porém, muitas pessoas lutam contra esta imperfeição, tentando ser perfeitas com objetivos. Por exemplo, para merecer amor, aceitação ou aprovação, o que frequentemente gera, quando este é o caso, ansiedade, medo, vergonha, rigidez de comportamento ou mesmo isolamento. O enfrentamento da vida com coragem e aceitação das falhas, em vez de buscar a perfeição, fortalece o crescimento pessoal e os vínculos sociais. Diz Adler, a maior coragem é a coragem de ser imperfeito. Veja que interessante, pessoal. Temos que ter coragem, sim, para ser imperfeitos. Admitir que nós somos falhos, que nós também erramos, que nós também precisamos entender que o outro também não é perfeito. Muitas vezes a gente sabe que não é perfeito, mas quer perfeição. Pessoas que não têm coragem para serem perfeitas, elas têm dificuldades até para perdoar. Parece que o outro gerou uma dívida tão profunda que ela não consegue perdoar. Então, ela exige do outro que nem ela própria é capaz de dar. Exige do outro uma perfeição, mas ela mesma não pode. E às vezes ela julga o outro com base na sua própria régua. Então ela vai dizer, olha, eu erro em umas coisas, mas nisso eu não erro, porque errar nisso para mim é muito grave. Mas ela pode até admitir que ela erra em outras coisas. Então ela vai em algum momento dizer assim, eu sou perfeito nisso, sou imperfeito nos demais. E ela vai julgar todo mundo por aquilo que ela é perfeita. Só que o outro talvez seja perfeito onde eu sou imperfeito e imperfeito onde sou perfeito. E essa está a riqueza das relações. A gente vai nos juntando, nos conectando, apesar das nossas imperfeições e apesar das nossas perfeições. Então, Adler traz esse conceito como uma expressão da nossa própria coragem. Coragem não é coragem para ser perfeito, é coragem para ser imperfeito. Ou seja, admitir que nós também somos falhos e também erramos. Muito bonito isso deste nosso autor que nos mostra e como a gente pode ter paz, muitas vezes, em meio a tantas falhas, em meio ao caos, em meio, muitas vezes, às coisas que a gente não pode contornar. Tem certas coisas que não tem solução. Alguém que perdeu alguém, se tem processo de luto, tem que vivenciar o seu luto. E vai entender que a própria imperfeição da gente num processo de luto, por exemplo, vai mostrar as nossas fraquezas, o quanto a gente se sente quando perde algo. Sim? Então, vamos ver algumas frases para finalizarmos a aula de Adler. Frase aqui de Churchill, provavelmente inspirada em Aristóteles. A coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras. A verdadeira coragem é ir atrás do seu sonho, mesmo quando todos dizem que ele é impossível. Frase de Coralina. Quem perde seus bens, perde muito. Quem perde um amigo, perde mais. Mas quem perde a coragem,
perde tudo, frases de Miguel de Cervantes. E Clarice Lispector completa nossa aula: viver não é coragem, saber que se vive é a coragem. Todas essas pessoas com essas frases nunca deixaram de dizer o quão imperfeitas eram, o quanto erraram. E isso as fazem e as colocam numa condição de muita autoridade para falar a respeito disso. Espero que você tenha gostado da nossa abordagem aqui em Adler, nas duas etapas, nas duas aulas. Então, aproveite seus estudos, todo o nosso material está disponível para você na plataforma do aluno. Nos vemos na nossa próxima aula complementar. Um grande abraço para você e até breve.